estou no link, está todo mundo nele. Carlos Alberto Só aí? que está assim, esperando educação física. Tá, espera só um minutinho. A Raquel, ele falou que pode começar, que já está no ar. Ok. Vamos ver aqui, de novo. Carlos Boa Alberto noite. aí, gente? Boa noite. Isso, agora está aparecendo. Está aparecendo o seu quadradinho, Denise. Boa noite a todos, todas e todes. Primeiramente, pedimos desculpas a vocês pelo imprevisto, coisas que a tecnologia nos impõe, aprendizagem que a tecnologia nos impõe. A todo momento estamos aprendendo com esse novo normal, essa nova realidade. Mas vamos tentar recuperar o tempo perdido aqui, que não foi totalmente perdido, porque de todas as experiências a gente consegue tirar algum aprendizado. É com muito prazer que a gente dá início agora à nossa 6ª semana das licenciaturas do IF Fluminense Campus Centro e o 2º encontro dos programas institucionais de formação de professores. É um momento de resistência, de valorização da educação, de valorização à docência e aos estudantes, né, que nos buscam anualmente, diariamente, semestralmente, para contribuir com a sua formação. Para dar início às boas-vindas, vou chamar o nosso colega de trabalho, Franz Borges. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Por conta aí desse atraso, desse imprevisto, a gente vai ser mais breve aqui na nossa fala. Fico muito feliz de participar dessa mesa de abertura hoje como coordenador institucional do PIBID, né? Estou hoje como coordenador institucional do PIBID. Quero fazer uma breve autodescrição minha, estou com uma blusa rosa clara, tenho pele clara, olhos castanhos, estou sem óculos, sem barba, pouco cabelo. E aí, né, aproveitar para chamar vocês para essa semana, que vocês aproveitem, conheçam um pouco mais do Paulo Freire, aqueles que já conhecem, né, que se aprofundem, aqueles que não conhecem, que conheçam um pouco mais do Paulo Freire. Teremos hoje uma palestra inicial da professora Ivaneide, né, sobre as contribuições de Paulo Freire para a docência, para a prática docente, tão importante nesse momento, né, pelo qual nós estamos passando. Então, nos perdoem aí pelas falhas técnicas, coisas, né, que acontecem nesse sistema remoto. E, mais uma vez, espero que vocês aproveitem a nossa semana, nossa 6ª semana da licenciatura, dos programas institucionais do IF Fluminense. Uma boa noite. Valeu, gente. Boa noite, obrigada, Franz. Seguindo o exemplo do meu colega, vou fazer minha audiodescrição brevemente. Eu sou morena, tenho óculos redondos, estou de batom vermelho, colar vermelho, blusa preta e branca, e atrás de mim tem uma estante com livros. Vamos lá, para dando continuidade aqui à apresentação e as boas-vindas, que será bem breve, gostaríamos de chamar o nosso colega, parceiro de trabalho, de luta, Vander Gomes Ney. Boa noite, prazer estar aí com todos, todas, esse evento. Desejo um ótimo evento para todos e todas. Uma breve descrição, né? Não tem cabelo, sou calvo, com barba, com os óculos, com a blusa preta, um fundo praticamente branco, uma porta próxima. Estou aqui representando o Programa de Educação Tutorial, o PET, que é um dos programas de formação de professores que a gente tem no IFE, né? Completou 10 anos, estamos no 11º ano do programa. No Brasil, é um dos programas mais antigos, né? Esse ano completo 43 anos. E assim como outros programas, né? Uma felicidade estar junto com vocês para a gente poder compartilhar, aprender mais, aprender sobre o Paulo Freire, ser nossa trajetória, né? Nesse caminho da educação. Desejo uma ótima noite, ótima palestra. Grande abraço a todos. Valeu. Obrigada, Vander. Tenho certeza que será um excelente evento. Para dar continuidade às boas-vindas, chamarei agora a professora Ingrid Ribeiro, da Gama Rangel. Olá, muito boa noite.
Bom, breve autodescrição. Eu sou Ingrid, eu tenho a pele clara, cabelo comprido, encaracolado, olhos castanhos, cabelos castanhos também. E atrás de mim tem uma estante cheia de livros. E é um prazer estar com vocês nesta noite. Eu sou coordenadora institucional do programa de residência pedagógica, então estamos juntos neste evento, pensando na formação de professores. Tem uma semana muito agradável, com muitas palestras, com mesas, oficinas, então aproveitem e vamos conversar, vamos dialogar sobre educação, sobre formação de professores e sobre, né, sobre Paulo Freire, tá bom? Grande abraço, muito obrigada. Obrigada, Ingrid. E agora, dando continuidade às apresentações e às boas-vindas, gostaria de chamar a nossa diretora das licenciaturas do Campo Centro, Trabalho e Aprendizagem Constante, Marlúcia Cereja de Alencar. Muito obrigada, Raquel. Eu vou começar pela minha autodescrição. Tenho cabelos claros, estou com uma blusa preta, lenço preto e branco no pescoço, uso óculos e atrás de mim tem uma cortina e uma parede branca com quadro. Eu quero dar boa noite à mesa, né, a Ingrid Gama, professor Franz Borges, professor Vanderney, que são coordenadores dos programas institucionais de formação de professores, ao professor Carlos Alberto, nosso diretor do Campus Centro, ao professor Marcelo Sarmento, representando aqui a reitoria do IFE. E ao cumprimentá-los, eu cumprimento a todos e todas que participam nesse momento conosco. Agradeço a presença de todos, de abertura, e peço de antemão, como todos, muitas desculpas pelos nossos atropelos aí, que, como bem disse Raquel, estamos numa trajetória sempre de aprendizagem. Eu quero agradecer aos 804 inscritos no nosso evento e dizer, quero encurtar assim a minha fala, mas eu preciso fazer um registro aqui muito importante. A diretoria das licenciaturas do Campus Centro tem a felicidade de registrar, neste ano de 2021, que comemoramos os 20 anos de criação do curso de licenciatura em Geografia. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os professores, coordenadores, alunos que contribuíram para essa trajetória de êxito do curso, que é tão importante no nosso instituto e na nossa região. Comemoramos também os 20 anos do curso de licenciatura em matemática, que em sua trajetória sido nacionalmente pela proposta pedagógica na perspectiva da educação matemática. Agradeço a participação nas atividades dessa semana da professora Gilmara Barcelos, que vai estar com vocês, já aposentada, mas que teve participação importante no processo de criação e consolidação do curso. Por meio da professora Gilmara e demais docentes e alunos presentes neste momento, eu envio o meu reconhecimento e gratidão a todos os nossos colegas que fizeram e fazem parte do colegiado deste curso. Também quero agradecer, com muita gratidão, que eu agradeço, sim, à comissão organizadora deste evento, que com muito empenho, dedicação, viabilizou as atividades da semana. A equipe do setor de multimídia, que prontamente atendeu nosso chamado para a transmissão do evento. Ao setor de comunicação do campus, por todo o apoio na produção da divulgação. A coordenadora do NAP, professora Cirlei Brandão, e aos intérpretes de Libras, que estarão conosco durante todo o evento. As instituições, nossas parceiras, o ENF e o UF. Quantos ensinamentos nos deixou Paulo Freire e quanto temos que aprender sobre ele e sobre o legado que nos deixou. Educar sempre se constitui em desafios. Compreender e cuidar do outro é tarefa árdua, principalmente no mundo em que vivemos, tão necessitado dos ensinamentos de freirianos.
Gratidão eterna a esse educador que marcou tantas trajetórias de professores, professoras como eu, e nos ensinou que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e que a liberdade só se consegue por meio da consciência de nossa condição humana. Eu quero fazer um agradecimento especial à professora Ivaneide Apoluceno por ter aceitado o nosso convite para estar conosco essa noite e falar sobre esse grande educador. Eu não vou me alongar mais. Raquel já falou sobre o momento que a gente está vivendo, e eu quero e desejo que em breve a gente possa novamente estar presencialmente realizando as nossas atividades, trocando as nossas boas energias. Um bom evento a todos e um meu muito obrigada. Obrigada, Marlúcia, pela parceria sempre e pela sua dedicação com a gente, né? Dando continuidade às boas-vindas para a gente ir logo ao que interessa, gostaríamos de chamar agora o nosso diretor do Campus Centro, que está sempre disponível para colaborar com as licenciaturas, Carlos Alberto Fernandes Henriques. Obrigado aí. Pedimos desculpa, né, pelo ocorrido hoje, mas faz parte do momento que a gente está vivendo. Boa noite aí a todas as pessoas que nos assistem. Espero que estejam todos bem, né? Vou começar aí fazendo a minha descrição. Sou moreno claro, 1,77 m, peso 95 kg, cabelos curtos, com corte tradicional, nas cores preto e branco, mais branco do que preto, né? Olhos castanhos, uso óculos, tenho 56 anos, estou usando uma camisa azul claro e um blazer preto. O cenário do fundo é uma parede branca com um quadro com flores. Quero dar boas-vindas a todos na 6ª semana aí das licenciaturas e ao 2º encontro aí dos programas institucionais de formação de professores. Quero saudar e registrar a presença do diretor Marcelo Sarmento, representando a reitoria, e começar fazendo rapidamente alguns agradecimentos. Primeiramente, a nossa diretora Marlúcia, que brilhantemente tem conduzido os nossos cursos de licenciaturas. Agradecer à comissão organizadora pelo trabalho na construção do evento, a Raquel, que hoje também conduziu esse evento, a nossa convidada, a professora e doutora Ivanilde Apoluceno, o professor Décio, que será nosso mediador de hoje, aos coordenadores dos programas institucionais Franz, Ingrid e Wander, a todos os coordenadores de curso, os professores administrativos, alunos e alunas que estão participando do evento. Não sei se esqueci de alguém, mas se eu esqueci, por favor, me perdoe. Hoje nós temos aí como tema do evento a contribuição de Paulo Freire sobre a prática docente, né? Um tema importantíssimo para o nosso momento atual, onde nós, os institutos, estamos recebendo críticas, né, por entender a educação como instrumento de transformação, de enriquecimento do conhecimento, capaz até de transformar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da nossa experiência humana. Formamos educadores de diferentes etnias que são filósofos, intelectualmente fronteiriços, revolucionários, político e cultural, e críticos, um verdadeiro ativista social. E o pensamento pedagógico freiriano sempre foi provocativo e instigante, porque está sempre em movimento, sempre com o objetivo de formar cidadãos livres, questionadores, transformadores da realidade, que está bem aí de acordo com as nossas concepções de instituto. Precisamos, nesse momento, entender, pessoal, que qualquer sistema dominante, ele não teme quem tem fome, teme o cidadão desprovido de capital econômico que sabe pensar.
Isso é que teme aí o nosso sistema dominante. E vou terminar rapidamente com uma frase de Immanuel Kant, que diz o seguinte: a educação é o maior e mais difícil problema imposto pelo homem. Parabéns a todos os profissionais e futuros professores que escolheram essa profissão, que é difícil de atuar, mas que transforma a vida das pessoas. Muito obrigado e um bom evento a todos vocês. Boa noite, Carlos Alberto, muito obrigada pela sua fala. É reconfortante saber que nós temos tantas pessoas comprometidas com a educação ao nosso lado no dia a dia. E, para finalizar esse momento de boas-vindas, gostaria de chamar aqui o nosso colega também, professor Marcelo Sarmento, que está aqui representando o reitor do Instituto. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Raquel. Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos. Como a Raquel colocou, estou aqui representando o nosso reitor Jefferson, que não pôde estar presente. Vou fazer uma breve autodescrição aqui. Eu sou branco, tenho olhos castanhos, atrás de mim tem uma parede branca com uma cortina e alguns quadros. Tá? Quero aqui agradecer o convite, me sinto lisonjeado. Sou egresso da licenciatura em Geografia, formado no então Cefet Campus, agora Instituto Federal Fluminense, Campus Centro. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder estar participando aqui brevemente da abertura desse evento, né? Falar aqui, cumprimentar aqui o professor Carlos Alberto, diretor-geral do Campus Centro, a professora Marlúcia, Raquel, os coordenadores dos programas institucionais de formação de professores, o Franz, a Ingrid e o Vander, né, respectivamente do PIBID, da residência e do PET. Um abraço também para todos, uma boa noite para todos que estão assistindo e acompanhando, né, nesse momento ainda de pandemia, extremamente desafiador a gente fazer uma discussão nesse momento, né, de pandemia. Então, fazer um evento dessa magnitude nesse momento ainda, não podendo ser presencial, só tenho a parabenizar aí a comissão organizadora e todos por toparem fazer um evento como esse, de grande relevância, discutindo aí a formação e a prática docente. No mais, eu não vou me alongar para que a gente possa iniciar aí a palestra, tá bom? A conferência aí de abertura. Desejo a todos aí um ótimo evento, uma ótima semana. Obrigada, Marcelo. Antes de passar a palavra para a nossa colega Ingrid, que dará continuidade aos trabalhos, gostaria de lembrar a vocês que essa semana nós teremos muitas atividades todos os dias. E na sexta-feira, dia 20, às 19 horas, teremos o espetáculo online ao vivo com o ator Richard Righetti, que é um espetáculo sobre Paulo Freire. Andarilho da Utopia, um espetáculo que já recebeu muitos prêmios, já recebeu milhares de espectadores. Ele está disponibilizando esse espetáculo para que nós possamos assistir aqui com os inscritos no evento. E é importante que você vá lá no site do evento, claro, para ter direito a uma senha, que é individual e intransferível. Esse espetáculo só pode ser disponibilizado por conta das nossas parcerias. A parceria com os docentes e as docentes do Instituto Federal Fluminense Campus Centro, e a parceria com as nossas instituições públicas de ensino, a UENF e a UF, que nos ajudou aí para articular a vinda desse grande espetáculo que será imperdível. Agora, gostaria de chamar a professora Ingrid para dar continuidade à mesa e o mediador e a nossa palestrante da noite. Boa noite a todos e todas e todes. Um bom evento para nós. Agora eu vou sentar aí junto com vocês e você, espectadora, desse grande momento. Boa noite. Obrigada, Raquel. Bom, eu estou aqui de volta. Antes de ir para o momento que a gente está mais aguardando, né, que é a palestra em si, preciso dar um recado. Olha, quem não fez a inscrição no evento, por favor, vá lá e faça. Daqui a pouco vamos disponibilizar no chat o link para que vocês possam preencher, colocar a presença, registrar a presença. Mas para isso, para a emissão do certificado, será necessário que você esteja inscrito, né, ou inscrita no evento, tá bom? Então, vou colocar aqui o link daqui a pouco.
quem não entrou ainda no site do evento, dê uma passada lá para fazer a inscrição. E amanhã, durante a semana, serão sorteados livros, tá? Então, as mesas, palestras, então, nestes momentos, nós iremos sortear livros. Então, essa inscrição é bem interessante, bem importante para o sorteio, para a emissão do certificado também, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos. E agora eu vou passar a palavra para o momento mais esperado, então. Vou chamar a professora doutora Ivanilde Apoluceno, que nós temos o prazer imenso em receber aqui hoje. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. E o professor Décio Guimarães. Boa noite, Décio. Prazer estar aqui com você de novo. Boa noite. Boa noite. Passa a palavra para você agora. Chegamos, então, enfim, ao momento aguardado. Estamos ansiosos pela palestra. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Ivanilde. Boa noite, colegas, nossos diretores, Carlos Alberto, Marlúcia, colegas Kel, Vander, Francis. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar novamente com a professora doutora Ivanilde Apoluceno, ela que é uma pessoa que tem em sua trajetória diálogos com Paulo Freire. Ivanilde, ela é doutora em educação pela PUC São Paulo, possui estágio de pós-doutorado na PUC Rio, mas eu posso dizer que duas coisas me chamam muito a atenção no currículo da professora Ivanilde. Primeiro, que ela está num dos livros mais emblemáticos de Paulo Freire. Poderia falar aqui da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia, mas a pedagogia da libertação em Paulo Freire, que celebra os 30 anos da pedagogia do oprimido, livro em que Paulo Freire dialoga com seus companheiros de escrita, de luta, de educação do mundo inteiro. E a professora Ivanilde nos brinda com um capítulo nessa obra. E para minha grande satisfação, minha grande alegria, ontem, folheando o mais novo livro, A Palavra Boniteza, organizado pela nossa querida professora Ana Maria Freire, viúva do Paulo Freire, Nita Freire, nós temos lá o 15º capítulo desta obra, também é de autoria da professora Ivanilde. Ivanilde, que é minha colega de Amped, é vice-presidente norte da Amped, ela é coordenadora do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, da Universidade Estadual do Pará, também coordena o programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Pará e também coordena a Cátedra Paulo Freire para a Amazônica, é editora da revista Cocar e também coordena a educação inclusiva na Amazônia. Também é isso. E falar de Ivanilde, ter a oportunidade de dialogar com Ivanilde, nós fomos apresentados por uma professora muito querida da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Rita Magalhães, e o tema que Ivanilde vai trabalhar, vai discutir conosco, Ivanilde respira. As linhas que Ivanilde escreve, a sua narrativa, ela traz muito do Freire. A amorosidade, a curiosidade, a vocação e o amor pelas pessoas. E mais ainda, ela luta com os oprimidos para a nossa libertação. Ivanilde, muito bom te ouvir nesse tema tão maravilhoso escolhido por você, as contribuições de Paulo Freire para a prática docente. Seja bem-vinda, Ivanilde. Muito bom dialogar com você mais uma vez. Boa noite. Primeiramente, eu cumprimento a todas as pessoas que estão participando do evento e agradeço o convite do professor Décio
para estar discutindo com vocês, apresentando para vocês e dialogando com vocês sobre as contribuições de Paulo Freire para a prática docente. Fiquei feliz, Décio, de saber que o livro que eu falo sobre a boniteza, que é um livro sobre a boniteza, né, organizado pela Anita, já está publicado, que agora que eu estou sabendo, que eu ainda não recebi a informação. E fico muito feliz de ter participado desse projeto com a Anita Freire. Fico muito feliz. É um livro que deve estar muito bonito, porque o tema é muito bonito, né? Fico muito feliz, agradeço suas palavras de carinho e de apreço. A minha fala, tudo que eu escrevo sobre Paulo Freire, ele se baseia não só nas minhas leituras sobre Paulo Freire, mas também sobre as nossas práticas no nosso núcleo de educação popular Paulo Freire, que neste núcleo a gente desenvolve atividade de ensino, pesquisa e extensão, e essa extensão em diferentes ambientes, como ambiente hospitalar, como unidades de acolhimento de idosos, com crianças, jovens e adultos, ensino de filosofia com criança na perspectiva freiriana, e também temos um trabalho de educação especial na perspectiva freiriana, de alfabetização na perspectiva freiriana. Então, são várias experiências que a gente tem desenvolvido e formações também que a gente tem realizado na perspectiva freiriana. Então, a minha fala, né, ela vai se basear, né, nessas leituras de obras de Paulo Freire, mas, sobretudo, também um pouco da minha experiência, né, como educadora popular freiriana, né? E na proposta educacional de Paulo Freire, né, ele apresenta algumas reflexões sobre a prática docente. E eu vou destacar alguns pontos destas reflexões que ele faz. A primeira que eu gostaria de destacar é que, para ele, não há docência sem discência, né? Quer dizer, quando ele diz que não há docência sem discência, ele explica que as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto. Isso significa, em Paulo Freire, que ambos, educadores e educandos, são sujeitos cognoscentes, são sujeitos de conhecimento que conhecem, comunicam o que conhecem. E, nesse sentido, o ensinar e o aprender caminham juntos. Ele diz que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Ele faz uma análise dessa fala, chamando a atenção para o significado crítico de ensinar a aprender. Para ele, não existe ensinar sem aprender. Ensinar e aprender se dão de tal forma que implica no reconhecimento de um conhecimento antes aprendido, bem como a descobrir incertezas, equívocos e acertos. Então, quem ensina e aprende não só retifica seus erros com os aprendizes, como tem a possibilidade de repensar o pensado e rever suas posições. Então, eu gostaria de iniciar a fala por essa relação da discência, que para ele é inseparável. E toda a fala, né, que ele vai se referir à prática docente, esses elementos estão interligados. O segundo aspecto, ele diz, educadores e educandos estão em permanente processo de formação. Da reflexão sobre a prática, a praxis, né? Então, o educador e educandos são importantes no processo de ensino-aprendizagem, como seres inconclusos e em permanente formação humana.
Ele pressupõe que tanto o educador quanto os educandos são seres em formação. Significa que a formação docente perpassa pelas relações interpessoais com os educandos. Também a reflexão sobre a prática e a contínua busca de conhecimentos. A reflexão sobre a prática é fundamental para a melhoria da prática docente. Então, não é só o aluno que está em processo de aprender, o professor também, né? Estão ambos em permanente formação. E ele aponta a necessidade dessa formação permanente dos docentes, destacando a necessidade do estudo e da leitura crítica dos textos. Para Freire, o ato de estudar e de ler o mundo, de ler a palavra e assim ler a leitura do mundo anteriormente feita. Ler não é, para Freire, mero exercício de memorização mecânica de certos trechos do texto, porque envolve criticidade e é objeto de curiosidade. Ele nos diz: estudar é desocultar os discursos ideológicos, compreensão mais exata do objeto. É perceber suas relações com outros objetos e coisas. Por compreender que as relações entre consciência e mundo são dialéticas, considera Freire que a leitura crítica dos textos e do mundo é histórica e contextualizada. Então, a leitura crítica, ela nos ajuda a formar ao professor e a formar ao aluno. O terceiro elemento que eu chamo a atenção das reflexões de Freire, ele diz a leitura da classe dos alunos e a necessidade da relação teoria e prática. O que significa a leitura da classe de alunos? Essa necessidade do professor fazer a leitura da classe de alunos. Ele chama a necessidade, né, para ser trabalhada na prática docente, a leitura da classe de alunos como se esta fosse um texto a ser decifrado, a ser compreendido. O docente precisa aprender a ler a classe, isto é, estar atento a tudo, aos mais inocentes movimentos dos alunos, à inquietação de seus corpos, ao olhar surpreso, à reação mais agressiva ou mais tímida deste aluno ou aluna. Esse exercício de leitura deve ser criado um hábito, um gosto, e não uma obrigação. Não há necessidade de fazer registros, né, de anotações de comportamentos, não. O contexto implica a leitura do corpo e também dos diferentes espaços em que o educando interage. A leitura do corpo implica reconhecer o educando na integralidade do seu ser. Não dicotomizado, razão e sensibilidade, consciência e corpo. Eu chamo a atenção para isso. Freire compreende o ser humano na integralidade, na sua integralidade. Então, envolve corpo, consciência, envolve sensibilidade, afetividade e razão. E, nesse sentido, é que ele compreende essa relação do outro, né? Do professor com o outro, do professor com o aluno. A leitura do contexto implica no reconhecimento da identidade cultural dos professores e educandos. Então, para Freire, a escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à realidade contextual dos seus alunos para melhor compreendê-los, para melhor exercer sua atividade docente, mas também disposta a aprender de suas relações com o contexto concreto. O Freire aponta a necessidade da relação de dialeticidade entre o contexto concreto e o contexto teórico, isto é, entre a teoria e a prática. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é quando ele diz que a prática dialógica envolve a escuta e a relação entre os saberes.
Ou seja, a educação freiriana ela é epistêmica e politicamente democrática. Levante na prática docente o diálogo entre os sujeitos como seres aprendentes. Então, o diálogo ela tem uma dimensão existencial e ela tem uma dimensão humana nesse processo. O ensino-aprendizagem se configura como uma prática dialógica. Desta forma, a condução do processo ensino-aprendizagem pelo educador é com os educandos e não para os educandos. Por isso, o saber fazer docente está relacionado com o saber fazer dos discentes. A ação pedagógica é coletiva e se apresenta como fundamental, sendo tanto o educador quanto os educandos mediadores do processo educativo. Além do que, as atividades diversificadas em grupo são mais prazerosas, criativas e produtivas. Esse é um dos princípios básicos no campo da educação especial, quando se isola a criança ou o jovem, né, do contexto do coletivo, e eu chamo a atenção para esse processo. Quando a gente discute também hoje o ensino em casa, você vê como as crianças, como os jovens, como nós adultos, estamos brigando, correndo atrás do ensino presencial, queremos mais do que nunca o ensino presencial, porque o coletivo, o outro, a presença do outro, ela é fundamental, né? Então, o Freire chama a atenção para o trabalho em grupo, a necessidade do trabalho coletivo e do trabalho dialógico. A necessidade da escuta dos educandos para planejamento das atividades docentes, sendo valorizados os saberes da experiência feita dos educandos, em interação com os saberes escolares. Então, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, bem como a autonomia do ser educando, visto como sujeito do seu processo de aprender e conhecer o mundo. Então, o respeito ao educando é fundamental na visão do Freire. Não importa qual seja a sua idade, busca-se promover a autonomia no pensar e no efetivar as atividades pelos educandos. Estes são sujeitos de suas aprendizagens. O educador orienta, mas são os educandos que executam, pensando, imaginando e criando, né? Então, a compreensão do que o outro é sujeito e não objeto do processo, tal, na relação professor e aluno. E o Freire explica que o docente autoritário é sempre o sujeito da fala. Ele fala para e sobre os educandos. Fala de cima para baixo, certo de sua certeza, de sua verdade. E ele destaca que esta não é a forma, né, do trabalho do educador democrático, porque o educador democrático fala com o educando ou a educanda, e não para ou sobre ou a, né? Então, a prática de um educador democrático implica em falar com os educandos, porque contribui para a formação de cidadãos e cidadãs responsáveis e críticos. A questão crucial que ele levanta é do direito à voz. É o direito de ouvir e ser ouvido, né? Então, na prática docente dialógica, além da dimensão política, ele traz a questão ética. A necessidade de limites éticos por parte dos docentes. Ele diz: é tão imoral ter nossa voz silenciada, nosso corpo interditado, quanto imoral é o uso da voz para falsear a verdade, para mentir, enganar e deformar. Um outro gosto democrático
atenção é o gosto do respeito aos diferentes, o gosto da tolerância. E a tolerância em Paulo Freire não é tolerar o outro, é aprender com o outro, a conviver com o outro. Atenção que é difícil fazer democracia. Por isso, a necessidade da reflexão sobre a prática e de não ter contradição entre o que se diz e o que se faz. Né? A necessidade da coerência entre o dizer e o fazer. O outro aspecto que eu destaco da fala do Freire é que o ponto de partida da prática educativa é o que o educando sabe. Ou seja, a aprendizagem é significativa ao sujeito. O ponto de partida da prática educativa é o educando ou a educanda daquilo que ele sabe, para aquilo que ele não sabe, para o desenvolvimento de uma aprendizagem que seja significativa aos educandos. Por isso, a necessidade de o docente levantar o universo do educando. O que é que ele faz, o que gosta, o que não gosta, o que lhe interessa. Entrar no universo do cotidiano do educando significa respeitar os seus saberes, compreender o que o educando pensa, critica, avalia, conceitua e o seu senso crítico. É preciso compreender o aluno, compreender seus saberes, compreender seu universo para melhor trabalhar pedagogicamente com ele. Eu não estou fazendo um trabalho para ele, eu estou fazendo um trabalho com ele e, por isso, eu preciso saber, conhecer o aluno para que eu possa melhor trabalhar com ele, respeitando os seus saberes, suas experiências de vida. O aspecto que ele chama a atenção é o enfrentamento do medo. Ele não só tem o livro Medo e Ousadia, como ele chama a atenção em sua obra, em suas obras, para a questão do enfrentamento do medo. Ele vai dizer que o medo pode se configurar na prática docente como paralisante e imobilizador. A questão que Freire coloca é não permitir que o medo facilmente nos paralise ou nos persuada de desistir de enfrentar a situação desafiante sem luta e sem esforço. A necessidade de se enfrentar o medo, identificando inicialmente as razões que provocam o medo, seguindo de verificar as possibilidades de que dispomos para enfrentá-las com probabilidade de êxito. E, por fim, o que podemos fazer para enfrentar o obstáculo? Para Paulo Freire, o primeiro dia de aula se apresenta por parte dos docentes inseguranças e medos. Isso faz parte da prática docente. Porém, ter medo é uma situação humana. Desta forma, é preciso considerar que os professores são gente, têm sentimentos, medos, inseguranças, sendo importante a luta para superar o medo. Assumir e não fugir do medo. Então, em lugar de procurar esconder o medo, passa a ser importante falar do seu sentimento. Com isso, se assume como gente, testemunha o seu desejo de aprender também com os educandos. Atitude que requer confiança e uma opção coerentemente vivida, que é uma condição democrática. Né? Essa compreensão de que o professor é gente, é sujeito, não é só o aluno que é sujeito do processo, o professor também é. E como pessoa, ele enfrenta medos, mas ele também tem a ousadia de enfrentar seus medos, né? Como pessoa. Essa é uma questão. E ele traz isso no debate do dia sim, dia não, é uma das questões que ele traz para colocar isso, né? Porque o significado da tia, que não chama professora e sim tia, ele faz algumas reflexões sobre isso.
Outro aspecto que ele chama a necessidade da profissionalização docente. E um dos aspectos de discussão da tia Si, né, professora Cintia não, é justamente a questão da profissionalização docente. Ele problematiza a seguinte narrativa: vim fazer o curso de magistério porque não tive outra possibilidade. Né? E ele chama a atenção à necessidade da profissionalização das professoras e dos professores. A prática educativa para Freire não pode ser banalizada. É vista por ele como algo sério, que envolve pessoas, crianças, adolescentes, adultos. O fato de ser educação formadora e estar vinculada ao processo de produção de conhecimento. Então, a incompetência, a má formação, a irresponsabilidade pode contribuir com o fracasso escolar. Prática responsável, com preparação científica, gosto pelo ensino, seriedade e luta contra as injustiças podem contribuir para que os educandos se tornem presenças marcantes no mundo. Então, ele faz uma crítica à mentalidade colonial burocrática, bem como a vista presente nas escolas, que contribui para que os docentes não assumam a sua profissionalização. Né? Quando se fala que o professor é tia, quando ele fala dessa questão da professora é tia, né? Ela não é vista como professora, ela perde a dimensão da profissionalização. Fosse uma coisa familiar. Né? E ele chama a importância, a necessidade de compreender que os problemas educacionais não são apenas pedagógicos, mas políticos e éticos, tanto quanto financeiros. Então, a questão da falta de dinheiro envolve uma política de gastos que se configura em uma opção política. O salarial do magistério é uma opção política que perpassa pela não valorização do trabalho docente, por isso, a necessidade da luta política. Quando eu não me vejo docente, eu não me vejo como professor, eu não vejo eu não percebo criticamente o contexto do qual eu faço parte como docente e não luto contra as injustiças, contra as desigualdades, contra o processo de minimização do trabalho docente. Né? Então, quando ele diz que, ao se falar da professora tia, né, não se vai compreender as necessidades de profissionalização docente, que é um debate ético-político, que é um debate que envolve questões políticas, né? Compreendido e trabalhado, né, no magistério. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção também, que ele fala sobre a disciplina. Ele refere-se à necessidade da disciplina intelectual, a ser construída pelos educandos em si mesmo, com a colaboração dos professores. Não há disciplina, na visão dele, no imobilismo, na autoridade indiferente e no imobilismo da liberdade. Só há disciplina no movimento contraditório entre a coercibilidade necessária da autoridade e a busca desperta da liberdade para assumir-se. A disciplina é indispensável à vida ou à solidificação de nossa democracia. A disciplina no ato de ler, de escrever, no ato de ensinar e aprender, no processo de conhecer, no trato da coisa pública, no respeito mútuo. Ele diz que não se recebe democracia de presente, luta-se pela democracia. Então, a disciplina intelectual, a disciplina
se dá no processo de luta. Um aspecto que ele chama a atenção. E aí eu vou trazer alguns elementos do ensinar em Paulo Freire, né? Um primeiro princípio que eu gostaria de chamar é que, para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, e sim criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, é um ato que envolve conhecimento, que reflexão, envolve a reflexão sobre a prática, e não é um simples ato mecânico de transmissão de informação, considerando serem professores e alunos sujeitos de conhecimento. Ensinar, na sua visão, exige criticidade, com vista a superar a visão ingênua de mundo, exige ética e estética. Ele considera que a formação crítica deve ser sempre vinculada a uma rigorosa formação estética, né? Ele chama docência e boniteza de mãos dadas, que aí a boniteza aqui tem um significado ético, né? A ética e boniteza andam juntas. A curiosidade importa para Freire que professores e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. A curiosidade humana faz parte do processo de ensinar. E não é só do aluno, é aluno e professor. Respeito aos saberes dos educandos. E aqui eu acho interessante que, quando ele diz esse respeito aos saberes dos educandos, envolve também o respeito à pessoa do educando e o respeito à identidade cultural do educando. Né? São respeitos que estão ligados a esses aspectos do outro, da questão da alteridade, do respeito à diferença, e que envolve o respeito à autonomia do ser humano. Só o aluno tem que ser estimulado a ter autonomia. O professor também precisa ter autonomia na sua prática docente. Ele tem que construir o seu processo de educação, né? Vejo que nos anos 70, né, o professor recebia, e ainda recebe, mas que fazia parte da política dos anos 70, o livro do professor com as respostas todas prontas, né? Então, o professor, com aquele livro, deveria seguir o livro. Ele não pensaria sobre o livro, ele não refletia sobre o livro, ele era conduzido a agir tal qual o livro estava. Mesmo que o livro tivesse errado, você acabava sendo conduzido ao mesmo erro estabelecido pelo erro. Ou seja, a autonomia do professor não era considerada, não era respeitada, né? Porque é o professor que conduz a sua prática, com o aluno que desenvolve a sua prática, e não conduzida por outro, né? Então, esse respeito à autonomia, ela envolve o respeito da autonomia do aluno no processo educativo, mas também respeito à sua autonomia como docente. A disponibilidade para o diálogo e saber escutar o outro, a alegria e a esperança. Isso é um ponto que eu acho fantástico que o Paulo Freire traz, né? A alegria e a esperança como clima do espaço pedagógico, com vistas ao processo de humanização e da transformação social, né? Trazer a alegria para a escola, a afetividade para a escola, a solidariedade para a escola, são coisas fundamentais no pensamento do Paulo Freire. Outro aspecto é o querer bem aos educandos, né? Quando eu falei a questão da afetividade, da amorosidade,
porque para Freire a afetividade não está excluída da cognoscibilidade. Querer bem significa a disponibilidade e alegria de viver. Uma ação de amorosidade indispensável no ato educativo. Veja que numa educação racionalista, né, o Paulo Freire traz a afetividade, traz a amorosidade, traz a sensibilidade. Também traz a rigorosidade metódica e a pesquisa, né, por parte dos docentes. Improvisada. Ela tem que ser metodologicamente planejada. Mas esse planejamento é flexível, bem como o educador precisa ser pesquisador. Né? Aí que entra também a construção da autonomia, porque ele pesquisa, ele vai atrás do conhecimento, buscando informação, buscando conhecer mais sobre o assunto tratado em sala de aula. Né? Então, essa rigorosidade metodológica e da pesquisa são fundamentais para o ensinar na visão do Paulo Freire. Então, ele diz assim, a sala de aula é importante que expresse alegria e seja bonita, e as relações sejam de amizade e de solidariedade. Por isso, passa a ser importante superar as práticas meritocráticas, punitivas, seletivas, segregadoras, discriminatórias. O ensinar requer tanto querer bem como trabalhar o senso crítico, a capacidade estética, promover ações que estimulem a solidariedade e a afetividade. Então, esses são aspectos que o Paulo Freire traz que rompem com a prática tradicional. Né? Quando ele faz toda a crítica à educação bancária, né? A meritocracia, ao processo racionalista, as relações de dominação, de opressão, né? Ele traz justamente em contraposição esses elementos. Na prática docente, tanto há a necessidade da criticidade quanto da criatividade. Há muito de Paulo Freire sobre a criticidade e não da criatividade. E isso está presente no pensamento do Paulo Freire. A necessidade da criatividade. Cabe ao educador problematizar criticamente, junto com o aluno, a realidade social excludente e discriminatória, quanto ser criativo e desenvolver uma aprendizagem dos educandos. Né? Esse é um ponto. Por isso, as dinâmicas são constantes, com o uso de uma diversidade de estratégias metodológicas, né? Incluindo jogos, teatro, etc., que estimulem os educandos a pensar, a serem criativos e autônomos no seu agir na escola e na sociedade. Isso requer novas estratégias metodológicas para poder desenvolver um ensino criativo. Né? E tem que ser crítico, mas também tem que ser criativo. Assim, uma prática educativa crítica, caso se identifique discursos ou ações segregadoras, se planeja aulas para tratar o assunto, visando modificar as práticas de exclusão e de discriminação. Esse, por exemplo, é um trabalho que a gente faz com filosofia com crianças, que na prática se identifica, por exemplo, às vezes, situações de violência, situações de discriminação. Então, quando se faz essa diagnose, não fica assim, né? Se vai trabalhar a criticidade, vai se problematizar a violência, vai se problematizar a discriminação e vai se trabalhar de forma crítica e criativa
né, essas questões sociais que envolvem a opressão do outro. Então, quando se identifica na escola determinadas situações, se trabalha essas situações com vista a superá-las. Né? Então, não só se faz a diagnose, mas também se trabalha com vistas à superação. E um dos pontos é levar a pensar sobre, né, a relação com o outro, o processo de discriminação, de opressão, da violência, e aí é toda uma discussão ética e política. Mas ele também traz algumas qualidades indispensáveis à prática docente. E aí ele começa pela humildade. Humildade que exige coragem, confiança em nós mesmos, respeito a nós mesmos e aos outros. Ele diz que a humildade nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, algo, todos ignoramos algo. Né? A humildade nos faz reconhecer que não sabemos tudo e que, por isso, estamos em permanente processo de aprendizagem. A humildade permite ouvir com respeito o outro, independente do seu nível intelectual. É dever humano e gosto democrático. A humildade é estar sempre aberto ao aprender, ao ensinar. Bem como não ser sectário. É estar aberto ao conhecimento e à mudança. Essa é a atitude, a primeira atitude que ele chama a atenção é a humildade. A segunda é a amorosidade. Não apenas aos alunos, mas ao próprio processo de ensinar. Amorosidade que se afirma no direito ou no dever de ter o direito de lutar, de denunciar e de anunciar. Não se trata de amor piegas, e sim de amorosidade ligada à luta política por uma educação humanista, crítica e democrática. A amorosidade aqui é pelo ser humano, é a amorosidade pela educação que lhe vai dar coragem para lutar. Então, a outra qualidade que ele apresenta é a coragem de lutar ao lado da coragem de amar. A coragem implica no enfrentamento do medo, como o medo ele traz essa reflexão, né, que eu já falei anteriormente, para que este não imobilize os professores e prossigam na luta política por uma melhor educação. A tolerância, sem a qual é impossível um trabalho pedagógico sério. E ele diz que é indispensável a prática progressista. Ser tolerante não é ser conivente com o intolerável, não é acobertar o de respeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A tolerância é a virtude que nos ensina a conviver com o diferente, a aprender com o diferente, a respeitar o diferente. Esse é o significado da tolerância, e que é uma das qualidades que o professor precisa ter. A outra qualidade é a capacidade de decisão, que inclui a capacidade de optar. Ele diz que o educador e a educadora democrático ou democrática não pode fugir à sua responsabilidade de tomar decisões. A indecisão revela a falta de segurança. E ela demanda competência científica, clareza política e integralidade ética. Então, ele chama a atenção para a capacidade de decidir, que, obviamente, também faz parte da luta política. E a outra questão que ele chama, né, outra qualidade, é o que ele diz que é a tensão entre a paciência e a impaciência. Ele diz, só a paciência
pode levar o educador a posições de acomodação, de espontaneísmo, de imobilismo. E a impaciência sozinha pode levar ao ativismo cego, à ação por si mesma, à prática que não se respeita as necessárias relações entre tática e estratégia, ao ativismo irresponsável. Então, para ele, a virtude estaria em viver esta tensão entre a paciência e a impaciência. Ele usa, inclusive, o impacientemente paciente, né? É um termo que ele usa, impacientemente paciente. E a última qualidade que ele chama atenção é da parcimônia verbal, medido, moderado do discurso. Ele diz que o discurso do paciente é sempre bem comportado e o discurso do impaciente é intempestivo, indisciplinado, e que ambos contribuem para a manutenção do status quo. Então, a ser comedido e moderado no discurso, né, e ser paciente e impacientemente fazem parte dessa qualidade docente. E, por fim, eu chamo a atenção para a avaliação da aprendizagem como formativo, né? Na prática docente, essa avaliação precisa ser formativa. Ele compreende que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Por isso, o educando não pode ser punido, e se levar a aprender com os erros. Nesse sentido, a avaliação ela é formativa. O educando é levado a pensar sobre o que disse, o que escreveu ou o que fez, para ele mesmo identificar onde errou e apontar o caminho de solução do erro. Né? Então, essa é uma questão que eu acho fundamental, porque no ensino tradicional, no ensino que a gente tem, quando o educando erra, ele já é punido pelo erro, né? Ele não é levado a pensar sobre o erro, achar as soluções do seu erro e avançar no processo de aprendizagem, né? Ele já é punido ao errar. Então, ele não aprende com seus erros. Esse é um ponto que ele chama a atenção da necessidade de ser formativa a avaliação dos educandos na prática docente. Então, eu fecho a minha fala dizendo que a educação freiriana, né, não só os educandos são vistos como sujeitos de direito, do conhecimento, da história, da cultura, sendo protagonista do processo educacional e desafiados pelo educador a perguntar, a problematizar, a pensar, a imaginar, a criar e a expressar a sua visão de mundo, né? Então, não tem como, para Freire, pensar sem estar em interação com os docentes, né? Seja em formação, seja nas relações interpessoais, seja no processo de construção de conhecimento, ele não separa docência da discência. E todos os elementos que ele traz em relação à prática têm a ver com essa relação. Relação com o docente, que não é uma relação de imposição, mas é uma relação é uma relação de participação. É uma relação com o outro e não para o outro. Então, tudo que ele fala sobre a prática docente envolve esse tipo de relação. Muito obrigada. Muito bem, Ivanilde. É muito revigorante
nos enche de esperança em tempos sombrios ouvir as palavras do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, a partir de suas reflexões. E ao te ouvir, foi passando um filme das páginas, dos livros, das obras, das falas de Freire. Eu posso dizer que hoje aqui você nos brindou com uma síntese do legado de Freire para a educação. Você falava, você destacava, em um determinado momento da sua fala, a importância de nós não nos permitirmos sermos dominados pelo medo. Talvez seja o medo a maior estratégia da opressão, dos opressores. E aí eu aproveito, já que estamos falando de medo e de esperança, para fazer uma correção. No início da minha fala, eu disse que a pedagogia da libertação em Paulo Freire era uma obra que comemorava os 30 anos da pedagogia do oprimido, mas não, eu me confundi. O que faz essa referência é o que celebra esses 30 anos, o que faz com que Paulo Freire revisite a pedagogia do oprimido é o livro Pedagogia da Esperança, exatamente. Isso. E a pedagogia da libertação é uma obra, uma homenagem póstuma a Paulo Freire, sim, celebrando lá a cátedra lá da PUC São Paulo. Sim. Então, a gente, quer dizer, são tantas obras, e neste ano a gente tem revisitado tanto que eu acabei me confundindo, até porque estávamos todos tensos devido à morosidade do início. Mas é sempre bom a gente fazer essa revisita. São muitas... E na pedagogia da esperança, eu recomendo a leitura porque nós temos a oportunidade de compreender de que forma essa pedagogia do oprimido se construiu. Porque, quer dizer, o estudo da obra de Freire é um estudo permanente. Sim. Em que somos convidados não a seguir Paulo Freire, como ele mesmo fala, mas a reinventá-lo, a transformar o nosso meio, a nossa prática, a partir dos conhecimentos. E para nós, docentes em formação e em formação inicial, é importante que a gente tenha essa compreensão que homens e mulheres são convidados a estar na escola não para serem adaptados, mas para transformar essa realidade. E isso, na verdade, é a síntese do paradigma inclusivo na perspectiva freiriana. Sim. É esse permitir-se transformar, mas não uma transformação que vem de fora, mas uma transformação que vem de dentro. E te ouvindo também, Ivanilde, a gente pôde perceber, e você foi assim, brilhante, quando você fala da boniteza, que é justamente essa estética aliada à ética. Esse carinho do Freire de nos revelar essa boniteza que é uma palavra comum que comunica aos mais simples, a mais simples das pessoas, ao mais graduado, ao mais estudioso, porque essa boniteza nos remete à essência da dignidade humana. Sim, sim. E aí, o Ivanilde, antes da gente abrir para ir no máximo aí 2 perguntas, por causa do adiantar da hora, eu queria que você falasse um pouco da contribuição de Freire no trabalho docente e, sobretudo, nessa luta diária dos docentes, principalmente em tempos sombrios como o que estamos vivendo hoje e que se assemelha muito aos tempos vividos por Freire num período em que foi exilado. Sim. Primeiramente, é preciso... Eu vejo assim, o Paulo Freire, ele tem sido sinônimo de resistência.
Porque quando ele fala de uma educação engajada ética e politicamente com os oprimidos, ele está se referindo a qualquer forma de opressão. Né? Ele não fala só opressão de classe. Nós temos diversas formas de opressão e ele está se referindo às diferentes formas de opressão. E falar de Paulo Freire é falar da resistência contra e da luta contra qualquer forma de discriminação e de opressão. É falar de uma educação democrática, né? É falar de uma educação democrática com vistas a uma sociedade democrática. Uma educação humanizadora, né? Para também a formação de uma sociedade mais humana, mais justa. Né? Então, quando se fala das injustiças sociais, das políticas educacionais, né? As políticas públicas atuais, que é de negacionismo, de negação dos direitos adquiridos, do negacionismo em relação ao direito à vida, que a gente está vivenciando hoje, o Paulo Freire é a grande referência, porque o Paulo Freire fala do direito ético com os oprimidos, da luta pela superação da opressão, das diversas formas de opressão, e ele fala da esperança. Né? Ele fala da esperança que está vinculada à luta política. A esperança não é a espera, é o movimento de luta, né? Em busca do inédito viável, né? Daquela sociedade que nós não temos, mas que nós queremos e que precisamos. Uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Né? Então, o Paulo Freire fala da educação não é só como direito, mas é uma educação humanizadora. Né? Então, a prática docente ela precisa estar articulada com esses elementos que eu falei, né, que o Paulo Freire coloca. A gente precisa ter humildade, a gente precisa entrar numa luta pela profissionalização docente, mas a gente precisa também lutar por uma educação democrática. Nós precisamos lutar por uma educação mais humanizadora. Né? Nós precisamos lutar por uma educação alegre, do bem-querer, afetiva, amorosa, né? Que são práticas que nós não temos. Nós temos, predominantemente, nossa prática não é assim. Que nós não tenhamos, nós tenhamos práticas libertadoras, críticas, amorosas, mas nós não temos isso predominando. Nós temos, ao contrário, são poucas essas práticas. Nós precisamos, como ele diz, criar uma escola com uma nova cara, né? Com uma nova prática, com uma escola democrática, uma escola cidadã. Se isso se coloca como esperança, né, como luta, cabe a todos nós que pensamos, né, que lutamos ou que acreditamos em mudar a sociedade e mudar a educação, ele passa a ser a nosso sinônimo de resistência. Né? Ele não é à toa que Paulo Freire está sendo homenageado. O seu centenário tem sido um grande mote, mas não é só o seu centenário. É a situação política que nós vivemos. Né? O negacionismo. Veja que, quando se nega a vida, Paulo Freire traz a ética da vida. O princípio ético do Freire é o mesmo do Dussel, é a vida humana. É o respeito à vida humana. E isso ele fala na sua educação, o respeito à pessoa humana, o respeito à vida humana, não só a vida humana, mas a vida do planeta. Mas, né, ele traz uma dimensão ecológica.
né? Então, hoje, quando a gente fala do desmatamento da Amazônia, do desmatamento, da poluição, nós estamos falando de um processo que contribui para a desumanização, né? E tudo isso, a destruição da vida humana também está junto com a destruição do planeta. E ele traz isso para um debate ético, a discussão da ética, né? Então, o Paulo Freire, eu vejo o pensamento dele, né, ele traz, em relação à prática docente, a necessidade de mudança, né? Nós temos que sair da arrogância para a humildade, nós temos que sair da reprodução para a autonomia, né? Nós temos que ser pesquisadores, nós temos que ser curiosos, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que lutar pela nossa profissionalização, temos que fazer esse trabalho docente com os educandos, em diálogo com os educandos. Mas, para isso, eu preciso escutá-lo. Eu tenho que escutar o aluno, né? E escutar não é só ouvir, é compreender, é ter sensibilidade em relação ao outro. Então, a educação dele e a prática docente tem que ter, fundamentalmente, uma discussão ética e da alteridade, né? Que traz a discussão do outro, que traz a discussão da diferença. Então, isso é fundamental. E aí, esses pressupostos éticos e políticos desconstroem, né? Vai de encontro às políticas atuais de educação, às práticas tecnicistas neoliberais de educação, né? Porque dessa perspectiva tecnicista é só conteúdo, conteudista. A prática docente é só de conteúdo escolar, né? E o Paulo Freire supera tudo isso, ele mostra que a formação é humana, as relações são humanas, o trabalho é coletivo, né? Então, não é... A mais importante não é o conteúdo, são as relações interpessoais. Chama atenção. Se você cria laços de afetividade, de amorosidade, você tem uma melhor aprendizagem dos conteúdos. O conteúdo não é o fim em si mesmo, né, como é no tecnicismo. Então, é uma concepção que vem de encontro a todas as políticas atuais. Nega a formação humanista, que nega uma formação de relação afetiva, que nega a vida, a própria vida humana. Muito bom. É importante que você, na sua fala, Ivanilde, você não só responde à nossa provocação, mas como, de uma certa forma, você traz uma coisa muito clara na obra de Freire, que ele não faz essa distinção da formação humana, da formação docente, do trabalho da pessoa humana, do trabalho docente. E a formação docente, a atividade docente, o trabalho docente, é uma formação política, é um trabalho político, não existe neutralidade. E isso, de uma certa forma, responde ao que a Jéssica de Souza Basto colocou lá no chat, no YouTube, propondo que você fizesse uma aproximação das contribuições de Freire para essa emancipação social e política. Então, isso é importante. E como eu me recordo que, prefaciando uma das obras de Freire, Gadotti diz que não pode o diálogo substituir o conflito. Essa pluralidade viva, dinâmica entre saberes, entre ideias, entre pensamentos,
que faz com que nós nos tornamos seres pensantes. Essa talvez seja a boniteza do bem viver, essa troca. E quem lê o Freire percebe de que forma, da forma plural em que Paulo Freire foi formado, a forma plural que ele pensa e coloca as suas ideias. Então, quer dizer, aqueles que pensam que estamos a falar de um escritor marxista ou de um escritor cristão, Freire é tudo isso. Sim. Freire é coletivo. Freire é a síntese do pensamento contemporâneo humano, na minha visão. Entende? Sim. Ele representa isso. E isso nos enche de entusiasmo, sobretudo quando estamos aqui celebrando a sexta semana das licenciaturas, essa pluralidade, esse mosaico do saber que temos lá, desde da licenciatura em matemática, a licenciatura em teatro, a licenciatura em ciência da natureza, a licenciatura em letras, e nós somos isso. Isso é educação. Essa formação docente, ela se dá não nas especificidades de cada curso, mas no conjunto, no coletivo disso tudo. Então, é muito bom ter você aqui, Ivanilde. E a compreensão que a gente aprende no coletivo. A gente Perfeito. aprende no coletivo. Aprende com a diversidade. Esse é o grande princípio da inclusão que está em Paulo Freire. Você aprende com as diferenças, você aprende com a diversidade, você aprende com o coletivo. Verdade. Então, hoje, com essa política de você querer isolar a criança na escola para eliminar os problemas, tirar os conflitos, eu não entro nem na discussão da questão do direito à educação escolar. Mas eu chamo a atenção pelo próprio pensamento do Paulo Freire, que mostra a necessidade da prática coletiva na aprendizagem, né? Onde você aprende com o outro. Você imagina o que é aprender com os mesmos, pensando igual, falando igual, reproduzindo o mesmo discurso, né? O que nós vamos aprender com os mesmos? É justamente com as diferenças que nós vamos crescer na nossa formação, na nossa aprendizagem. E é isso que o Paulo Freire nos deixa como discussão e debate, e a importância, né? Tanto quando ele diz que a educação é uma situação de conhecimento, né? Ele chama a atenção, o professor e aluno são sujeitos de conhecimento. E por isso o diálogo, que é a comunicação entre sujeitos. Então, o diálogo em Freire não é uma simples troca de informação, tem uma dimensão epistemológica aí, né? Por trás desse conceito, que por isso que o ensino não pode ser isolado. Ela aprende na convivência com o outro. E isso está em Freire, está em Vygotsky, né? E como princípio pedagógico, a gente não pode aceitar o isolamento. E a gente tem trabalhado muito isso na educação especial, quando se segrega a criança e em práticas individualistas, né? Isso não quer dizer que você tenha práticas individuais, mas quando você isola a criança, né, como uma única forma de aprender isolado, ou com os mesmos, né, do mesmo grupo, você não aprende na diversidade, e vice-versa. E sua fala, Ivanilde, agora, sobretudo quando você se refere à diversidade e à educação especial, na próxima semana eu vou estar representando a BPE lá no STF, na audiência pública, contra o decreto 10.502. E parece até que nós combinamos. A minha fala foi construída justamente nisso, nessa promoção do encontro. E você colocou o seguinte: não preciso nem passear por aspectos legais, é o que você coloca aí. E é isso, é muito bom. Olha, Ivanilde, eu agradeço muito, estamos muito felizes.
Tenho certeza que saímos daqui desta noite hoje com um desejo de quero mais, de ouvir mais. Ficamos com um convite de visitar os textos, os trabalhos da nossa querida Ivanilde, em especial no livro A Palavra Boniteza, lançada agora na Leitura de Mundo, lançada agora pela professora Nita Freire, e também revisitar lá a Pedagogia da Libertação em Paulo Freire. E vamos mergulhar na obra de Paulo Freire, mais atual do que nunca. E salve o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E agora, Evanilde, suas considerações finais, o seu até breve. Muito feliz de te ouvir. Sim, eu gostaria só de lembrar, né, nessa homenagem do centenário do Paulo Freire, né, que ele sempre colocava que a necessidade é reinventá-lo, a gente tem que conhecer, né? E o Paulo Freire, cada leitura que a gente faz, a gente descobre coisas novas, né? É impressionante como Paulo Freire nos instiga. Não é à toa que ele é reconhecido mundialmente pelo seu trabalho, porque cada leitura é uma releitura, e cada releitura a gente traz elementos novos, a gente para refletir sobre a nossa situação, sobre a situação do outro. Então, Paulo Freire é sempre para nós conhecimento e a reflexão sobre a prática, né? No nosso núcleo de educação popular Paulo Freire, a gente já enfrentou muitos desafios, inclusive, por exemplo, com pacientes com transtornos mentais. A gente já teve o trabalho educativo e a gente ninguém tinha aprendizagem de como fazer um trabalho com pacientes com transtorno mental, mas foi justamente a gente usa o princípio freiriano de aprender com os sujeitos, e é dialogando com os sujeitos que nós aprendemos, que nós construímos e que nós caminhamos. Então, é importante, quando a gente começa a colocar em prática, né, os princípios freirianos, não digo não a prática, metodologia, mas os princípios freirianos, quando a gente vê como há possibilidades de mudanças. Eu quero dizer para vocês que nós temos 25 anos de existência do MEP e a gente fica feliz com os resultados das aprendizagens que são desenvolvidas, né? A gente vê um resultado, e um resultado satisfatório para os educandos em termos de aprendizagem, porque isso mostra que o Paulo Freire é um caminho do inédito viável, né? Não só é possível ser efetivado na prática, como ele é necessário para as nossas escolas, para as nossas formações, né? E nós temos muito a aprender com ele. Muito a aprender. Muito bom, Ivanilde. Olha, mais uma vez quero te agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, a equipe da DIRLIC, a equipe do Campus Centro, a direção, aos colegas docentes, aos colegas coordenadores e às colegas coordenadoras, aos discentes que estão aqui, aos convidados que estão aqui. E amanhã tem mais, é uma semana inteira de celebração. Amanhã nós temos 2 atividades, uma promovida pela licenciatura em Educação Física e outra pela licenciatura em Geografia. Estão todas e todos convidados. Ivanilde, gratidão. A gente se encontra. Parabéns pelo seu trabalho. É inspirador. Eu não vejo a hora de passar isso tudo. Falava hoje de manhã com a Lucélia, nossa querida amiga aí do Pará, e falava com ela, olha, se tem um estado que é prioritário eu visitar depois que passar isso tudo, é o Pará. Até porque falar de Freire, a colega Raquel falava no início da sombra da Mangueira, e não tem lugar no país onde tenha mais sombras e mais mangueiras do que a nossa Belém. Isso. É isso. Pois é, Décio. Muito obrigado, viu? Obrigado, e fiquem querida. todos bem, com saúde. Se cuide, viu?
Muito obrigada. Obrigado. Devolvo agora a palavra para a nossa colega Ingrid, para que faça aí os informes finais. Obrigado, Ivanilde. Obrigado a todos. Obrigado, Marlúcia. Boa semana para nós. Boa noite. Não, na verdade, só agradecer mesmo ao professor Ivanilde. Fiquei aqui admirada, de uma forma muito simples, muito delicada. Trouxe tanta sabedoria, tanto conhecimento para a gente. Muito, muito obrigada pela partilha, pela generosidade. Então, amanhã voltamos a nos encontrar. Temos, como o Décio já falou, teremos 2 palestras, temos uma programação recheada, uma semana recheada de mesas, oficinas, palestras para vocês. Até amanhã, então. Fiquem todos bem. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.